Shalom, bom dia pessoal, meu nome é Márcio, eu sou um dos moré da Cal Techuvá Brasil, uma comunidade voltada para as pessoas que estão ingressando na Techuvá. Eu vim trazer um tema bastante pertinente também, sobre o que são as Sagradas Escrituras. Eu vou ler alguns versos e fazer alguns comentários. Olha, no Novo Testamento, diz o seguinte, em 2 Timóteo 3,16, que é um versículo muito usado pelo sistema religioso para dizer que toda a Escritura, que compreende o Antigo Testamento e o Novo, é inspirado por Deus, ou seja, é sagrado. Diz assim em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Vale lembrar que quando Timóteo expressou essas palavras, ou escreveu, as escrituras que ele se referia, logicamente, não é o Novo Testamento, porque não existia. Então, quando ele fala que toda a escritura, ele está falando da Torá, dos profetas e dos escritos. Um outro versículo interessante aqui, quando Deus fala diretamente com Moisés. Êxodo 34, 27, diz o seguinte, o Eterno disse a Moisés, escreva estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. A pergunta que fica será que Deus falou para, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo ou qualquer outro escrito do Novo Testamento? Será que o Eterno falou assim, escreva estas palavras que eu irei fazer um novo pacto com os gentios? Será que tem algo relacionado a isso no Novo Testamento? Se tiver algo, vocês escrevam aí, deixem um comentário, porque não vai existir nada relacionado a um novo pacto com os gentios, ou Deus falando para escrever aquelas palavras que fariam um novo pacto. Em Lucas 10, 25, 28 diz o seguinte, e eis que se levantou certo doutor da Torá, tentando-o e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei, como lês? E ele respondendo disse, amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então, basicamente, Yeshua respondendo aos mestres da Torá, da sua época, vinculou o fazer isto com a vida eterna. E o que quer dizer o fazer isto? É muito simples, o próprio Yeshua responde, faze isso e viverás, faze isso e terá vida eterna. O que está sendo dito aqui? É que se você obedecer às instruções, à Torá, de maneira correta, você vai ter vida eterna. Ele vinculou a obediência aos mandamentos da Torá com a vida eterna. Um outro versículo bem interessante, Atos 17, 11 e 12, que diz o seguinte, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, falando a respeito dos bereanos, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Ou seja, Paulo aqui está falando uma característica dos bereanos, que eles, quando Paulo pregava, quando Paulo expunha a palavra, as escrituras, os bereanos iriam lá conferir nas escrituras para ver se o que Paulo estava falando estava correto, estava de acordo com as escrituras. Que escrituras que Paulo pregava? Claro que Paulo pregava a escritura chamada
hoje Antigo Testamento, que é a Torá, os profetas e os escritos. É essa palavra que Paulo pregava, que expunha ela. Então o testemunho de Yeshua tem que estar de acordo com a Sagrada Escritura, que é o Antigo Testamento. Então era isso que Paulo pregava. E os bereanos, eles eram mais proeminentes. Por quê? Porque eles iam lá conferir. Eles conferiam na palavra. Então, a gente percebe que vários textos, inclusive do, entre aspas, Novo Testamento, dizem e confirmam que as Sagradas Escrituras são o Antigo Testamento, que são a Torá, os profetas e os escritos. E ainda, o próprio Paulo dá uma dica aqui para nós hoje. Como é que eu vou saber se o que o pastor da igreja está falando é verdade? Se eu pegar o que ele disse e conferir na Torá e nos profetas e nos escritos. Se tiver de acordo com a Torá, os profetas e os escritos, ok. O pastor está pregando verdade. Agora, se tiver em desacordo, aí é algo falacioso, é uma doutrina de homens. Simples assim. Por quê? Porque Sagradas Escrituras é somente o Antigo Testamento. Não tem nenhum versículo onde diz que o Novo Testamento é sagrado. O Novo Testamento está para um compêndio de escritos históricos. Você não pode pegar só o Novo Testamento e criar ensinos e doutrinas em cima dele, se não tiver a base na Torá e nos profetas. Então, essa é a escritura que o próprio Yeshua foi ensinado, aprendeu, e ensinava os outros, pregava para os outros. Que escritura é essa? O Antigo Testamento. Vou citar alguns exemplos de doutrinas que não têm base na Torá e nos profetas, não tem base nas Sagradas Escrituras, que é o quê? Primeiro, dízimo mensal, não tem base nas Escrituras Sagradas, não tem base no Antigo Testamento. Não tem base naquele versículo que eu citei de Êxodo, onde Deus diz assim: escreva estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. Ou seja, quem dá dízimo mensal não tem um pacto com Deus. Quem faz ceia cristã uma vez por mês não tem pacto com Deus. Por quê? Porque essas doutrinas não têm base na Torá e nos profetas. Quem acredita em Trindade? Trindade tem base na Torá e nos profetas? Nas Sagradas Escrituras? Não tem. Então você está criando um Deus para você. Unicismo tem base na Torá e nos profetas? Não tem. E são várias e várias doutrinas extraídas simplesmente do Novo Testamento, que não tem base na Torá e nos profetas. Não tem base nas Sagradas Escrituras, não tem base no pacto, não tem base no testamento, na aliança que Deus fez com o povo, não tem base. Então você está ou adorando outros deuses, que não é o Deus de Israel, criando um outro pacto com esses deuses, porque Deus não mandou fazer nada disso. Deus não mandou dar dízimo mensal para pastor, Deus não mandou fazer ceia cristã uma vez por mês. Deus não tem base na Torá e nos profetas, Trindade, unicismo e várias outras doutrinas. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está adorando, com quem a gente está servindo. Muitos dentro da religião, a maioria deles, está servindo homens, não está servindo Deus. Por quê? Porque a base do serviço a Deus, da adoração ao Eterno, é as Sagradas Escrituras. E com base nesses textos é muito fácil você chegar à conclusão que Sagradas Escrituras são a Torá, os profetas e os escritos. Então é isso que eu gostaria de trazer, tá bom? Shalom, shalom. E mais uma dica, faça um techuvá, mas uma techuvá verdadeira, ok?